Mas eu queria aproveitar aqui para falar um pouco de futebol, porque ele está diretamente ligado a uma expressão junguiana, que Jung ele fala um pouco de alquimia, né? A alquimia, ela lá na Idade Média, ela era utilizada para transformar chumbo em ouro. E aí o Jung começou a estudar isso e foi a nossa primeira ciência, né? Foi a nossa primeira química, primeiras maneiras de se estudar a ciência, que hoje a gente tem muitos avanços, começou ali na alquimia. E o Jung fez um paralelo muito interessante entre a alquimia e a psicologia. O que o Jung começou a perceber na alquimia? Que transformar o chumbo em ouro e esse ouro ser a cura para todas as doenças, a cura para todo o mal, era como se fosse uma metáfora para individuação, que nada mais é do que o processo de transformar o que está tudo parado lá no nosso inconsciente em consciente e acolher isso. Então é como se fosse uma evolução psíquica, como se transformar um ser emocionalmente evoluído, que é a grande jornada psíquica proposta por Jung. E aí ele começou a falar das operações e das fases que a alquimia passava e traçar um paralelo com operações e fases. Entre as operações, vou dar uma resumida, porque é um assunto complexo para poder voltar a falar de futebol. Entre as operações tem as transformações dos elementos, transformar água em líquido em sólido, transformar sólido em gasoso, né? E cada uma dessas operações, dessas transformações, que é calcinátil, solútil, sublimátil, coagulátil, ele traçou um paralelo com as nossas emoções. Então, transformar a frustração, por exemplo, ela é necessária para um processo de conhecimento de uma parte sua do inconsciente. Você tem que se frustrar, você tem que chegar lá e falar, peraí, não era isso. E aí você começa a fazer o entendimento. A frustração seria a calcinátil, que é transformar o sólido em cinza. E a operação ligada ao futebol. E além das operações alquímicas ligadas aos elementos químicos, que é a calcinátil, que é transformar o sólido em cinzas, que é a do fogo, a solútil, que é dissolver a água, a sublimátil, que é racionalizar, né, que é transformar o sólido em ar, em gasoso, transformar em pensamento, e a coagulátil, que é materializar as coisas. A gente tem 3 outras operações que não estão ligadas a elementos, que é a separatio, separação, mortificatio, que é morte, e a coniunctio, que é a união. E a união é a operação ligada ao futebol. Por quê? A coniunctio, ela tem a superior, que é quando você se conecta a algo e acessa o seu inconsciente, e a inferior, que é a conexão de sombras. E no coletivo, a coniunctio coletiva, que é o futebol, é uma grande conexão de sombras. Então, para além de um espetáculo muito bonito, muito lindo, ele é como se fosse uma fonte que atrai a sombra de muitos seres humanos. Então, quando você vê torcidas, aquelas emoções que passam dos limites, né? Aquela briga familiar por causa de futebol, brigas feias mesmo, que tem até morte por causa de futebol. Tudo isso é causado porque é uma união muito forte de sombras e é como se a pessoa perdesse o controle. Agora você imagina, quem é que sai ganhando, acessando essas sombras? As casas de apostas. E aí você vê bets patrocinando todo o futebol, praticamente sustentando uma Copa, sustentando clubes. Por quê? Porque ali eles encontram a fonte, ali onde eles conseguem, digamos assim, acessar o vício das pessoas, acessar a dependência
emocional das pessoas. Então, a gente vê aí, aqui no Brasil, por exemplo, os grandes patrocinadores eram as cervejas, né? Bebida alcoólica que comandava. Por quê? Porque acessava o inconsciente ali direto das pessoas que estão em conexão, que estão em conjunto com o futebol. As pessoas choram, as pessoas têm uma dor real quando o time delas perde. Porque tá ali tocando direto na ferida da sombra, entendeu? Então não é à toa. E é muito triste, muito perigoso ver essa grande manifestação mundial de um controle coletivo, né? Mentes vulneráveis estão sendo controladas. Por aí o nosso, digamos, vai ser um dos grandes males da humanidade. A internet, ela foi um meio que proporcionou um acesso mais direto, né? Então é isso, a gente sabe, eu sou formada em jornalismo, comunicação social, a gente sabe como a publicidade funciona, como a publicidade, ela detém o controle das massas, isso é estudado desde antes da internet, porém, as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas para as pessoas individualmente. Meu conselho, não tem como fugir disso. Então, qual é o caminho? Faça terapia, conheça as suas sombras, acesse o seu inconsciente e, principalmente para quem tem filhos, ensine o seu filho a pensar, ensine seu filho a questionar, ensine seu filho a raciocinar, em conhecer as emoções dele. Agora, se a gente não sabe isso, é difícil você ensinar o que você não sabe. Então, aprenda primeiro. Aprenda a pensar, aprenda a questionar. Eu acredito que essa nova geração já é uma geração diferenciada. Teremos aí crianças que no futuro serão adultos menos vulneráveis, mas faça a sua parte.